boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade nessa nossa tarde incrível de aprendizado. Na nossa disciplina de hoje, em nossa disciplina de arquitetura, hoje nós vamos falar de assuntos de extrema importância, como sempre, né? Vou trazer para vocês justamente falar um pouco sobre a parte de documentação. Vamos falar de algumas leis que regem o software. Na aula anterior, a gente já começou com esse assunto aí, a gente já deu entrada nessa parte da documentação. Vocês já devem estar percebendo que da semana passada a esta semana, nós começamos a falar bastante sobre a parte de documentação, projetos, então está tudo realmente interligado. É o momento da gente falar sobre leis, sobre regras, sobre todo aquilo que rodeia a criação de um software. Não somente de um software, mas de um produto tecnológico. Vai que um dia vocês estão aí a implementar um software, a implementar um site, ou até mesmo a criar alguma nova tecnologia. Vocês participam de algum projeto como esse. Então é de grande importância entender como essa documentação deve ser criada e entender de quais são as regras, as leis que tem aqui no nosso país e as leis a nível mundial para a questão do uso de softwares. Então hoje a gente tem que entender um pouco mais sobre esse ponto aí sobre softwares. E dando continuidade a isso, a gente vai adentrar também na questão sobre criação de ordem de serviço. A gente vai falar sobre a ordem de serviço. Porque vocês estão aí a pensar já em montar, talvez, começar a fazer algum trabalho, como o reparo de computadores, talvez até mesmo abrir uma pequena loja ali de tecnologia, uma venda de um produto e outro, e talvez alguns reparos de notebook, talvez celular. Então, tudo isso talvez já esteja passando pela mente de vocês. Talvez ainda não estejam preparados para isso, é necessário mais algum tempo aqui junto a nós, aprendendo muito mais, mas é algo que vocês devem pensar firmemente. Porque não necessariamente você é obrigado a se formar, a terminar um curso e começar a trabalhar para alguém. Você pode ser seu próprio patrão. Então, ao pensar deste modo, ao pensar assim, a gente tem que entender toda a documentação que o rodeia, toda a documentação que está ali junto a um serviço como esse. Imaginem só o seguinte, vocês criam um site, são contratados como freelancers, criam um site e esse site você entrega para esse cliente e você quer que aconteça uma manutenção de tempos a tempos. Tempos a tempos você vai ali fazer a manutenção desse site. E aí é claro que devemos receber por isso. Mas como será um contrato? Como deve ser regido esse contrato? Quais as leis, as regras que rodeiam um contrato como esse? Então, tudo isso a gente tem que entender. O que eu posso fazer, o que eu posso utilizar como parte do meu trabalho e cobrar por isso. Quais seriam as regras de quanto cobrar? Será que eu posso cobrar o que eu quiser? Então, tudo isso tem que ser visto e explicado para vocês. Vocês têm que entender um pouco mais sobre tais coisas. Antes, é claro, antes de dar início à nossa aula, ao nosso slide de hoje, eu quero pedir para vocês, estão aí nos acompanhando da sala de aula, estão direto do YouTube, que faça uso dos nossos chats. Tenha dúvida? Está com dúvida? Pode mandar a mensagem. Quer falar um alô? Pode mandar aí. Eu estou aqui justamente de olho aqui nos nossos chats, justamente para tentar construir essa nossa aula junto com vocês. Então, um assunto como esse, falar de documentação, projetos, às vezes pode parecer algo meio chato e enfadonho, mas é necessário entender disso tudo, pois futuramente vocês podem ser até mesmo os patrões aí de um negócio. Então, temos que entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá, sem perder tempo, vamos para a nossa apresentação, o nosso slide de hoje. Temos aqui na nossa disciplina de arquitetura e manutenção de computadores, tenho aqui os contratos de venda de software, uso na lei número 9.609, que é justamente a lei que rege softwares. Então, é a lei de softwares, a gente já chegou a falar um pouco sobre ela na semana passada, e aí
Hoje, nós vamos focalizar um pouco mais sobre a questão da venda de softwares. Quais são os objetivos principais aqui de nossa aula hoje? Primeiro, compreender os conceitos iniciais de direitos autorais em softwares. A gente chegou a falar sobre direitos autorais sobre software, a gente conceituou um pouco mais nesse âmbito da questão do software e a gente viu os direitos autorais. A gente chegou a ver em aulas anteriores, na última aula, nós chegamos a ver que o software ele está para o mundo como algo como uma obra de arte, é algo autoral. Só que nesse algo autoral tem ali certas linguagens, certos quesitos que partem da matemática que acabam não podendo ser cobrados por esse âmbito, mas pela genialidade ali incluída. A gente viu um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês. Temos também que diferenciar os principais elementos de livre e proprietário. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre os softwares do tipo livre, do tipo proprietário, nós falamos um pouco sobre essas licenças, mas a gente tem que definir justamente quais são, entre essas licenças, entre esses tipos de softwares, quais são os tipos de trabalho que eu posso cobrar. Eu estou trabalhando com um software proprietário, ou seja, você está ali a trabalhar justamente em uma empresa, ou até mesmo você, dono dessa mesma empresa, você está trabalhando, construindo o seu próprio software. Em uma empresa que constrói o próprio software, ou seja, você ali já está conectado a um pagamento, a um salário por esse motivo. Mas e um software livre? Será que tem como eu ganhar dinheiro com software livre? O código está aberto, é livre para qualquer um pode utilizar. Será que tem algum modo de eu conseguir ganhar algum recurso, ter dinheiro em cima de software livre? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim, eu estou vendo aqui no chat aqui a questão que eu quero que vocês façam as perguntas. Eu sei que um chat, principalmente em sala de aula aí, na sala de aula, vocês vão entender que tem o professor mediador, nós temos o professor mediador aí, e esse professor mediador que vai estar aí botando ordem na casa. Então eu quero que vocês, sempre que forem utilizar o chat aí, entrem em contato com ele. Quem está no YouTube pode mandar a mensagem direta aí para a gente. Então vamos lá, vamos partir aqui. E antes de mais nada, sempre temos a nossa dica de ouro. Na dica de ouro de hoje, nós estamos na seguinte situação. A empresa que trabalha, ou seja, futuramente, quando você já estiver fazendo parte de uma empresa, já estiver ali com o seu negócio já formado, já estiver trabalhar, nesse caso aqui, esta empresa necessita usar software de edição de textos e planilhas. Digamos que você está ali, você é a parte de desenvolvimento ou a parte de tecnologia. E chega ali o gerente e fala, olha, compramos novos computadores e precisamos que você coloque para que os nossos funcionários trabalhem com alguns editores de textos, editor de planilha. Eu quero que você faça a instalação desses programas para nós. Vamos pensar até se, por acaso, necessitar de um programa mais avançado, como de vídeo, por exemplo. Mas vamos ficar aqui no básico. Textos e planilhas. Também se demonstra a necessidade de usar um programa para gerenciar impressões de cópias. Imagine só, nesse mesmo escritório, tem somente uma impressora. Como o caso aqui, vocês estão vendo que tem 4 computadores e só uma impressora. E aí ele quer que os 4, o seu chefe, a sua gerência, pede para você, olha, eu quero que os 4 computadores que estão ali, eles 4 consigam imprimir nessa mesma máquina ali, nessa mesma impressora. Sem precisar que os 4 estejam conectados ali. Tirar o cabo. Eu retiro o cabo USB de um computador para colocar no outro para ver impressão. Ou então centralizar que todas as impressões vão ser em um só computador. Não. Eu quero que esses 4 computadores façam impressão naquela impressora ali. Então ele pede isso, ele quer que gerenciar essas impressões. Além de gerenciar, quando ele fala gerenciar, eu quero também que essas impressões sejam contabilizadas. Eu quero saber quem é que está imprimindo, quantas impressões foram feitas, quantas impressões diárias está acontecendo. Eu quero ter uma gerência em cima disso. Então eu quero utilizar essa impressora e gerenciar os recursos dessa impressora. E para melhorar a sua situação, ele ainda diz o seguinte, tudo isso deve ser feito com softwares gratuitos, sem o uso de software com licenças quebradas. Então ele já começa dizendo, olha, eu quero editor de texto, planilha, eu quero um programa para gerenciar as impressões da minha
impressora do meu escritório, nesta impressora, e tudo isso deve ser de graça, viu? Eu não quero nenhum programa, não quero utilizar nenhum programa como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esses aqui a gente já vê que é o Word, o Excel, tudo da Microsoft, que são pagos. E ele já afirma, não quero licenças quebradas. Então não me venha com o negócio de programa craqueado. E aí, o que a gente faz, gente? O que faremos numa situação como essa? Será que existem programas que conseguem fazer isso, editores de texto, editores de planilhas, que são gratuitos? Será que existe? Então essa é a nossa dúvida de hoje. Deixa a nossa dica para mais tarde, mas partindo agora para a nossa questão aqui, a questão sobre as leis, as regras, vamos entender primeiro o direito da informática. Vamos entender as regras sobre direito na informática. O direito na informática é um ramo de atuação normativa, coerciva e estatal, objetivando um dever-se da conduta através de uma técnica social específica visando um fim social. O objeto material do direito da informática é o hardware, o software, redes e etc. Ou seja, tudo aquilo que tiver ligado à tecnologia. Então existe sim, gente, dentro do mundo do direito, das regras, das leis, das normativas, existe sim ali um ramo que trabalha somente com a informática, somente com tecnologia. E aí é justamente isso que a gente tem que pautar, a gente tem que procurar quais são as regras. Inclusive, se você, imagina o seguinte, você está a trabalhar com um software, você está desenvolvendo um software e por acaso esse teu software ele foi copiado, plagiado. Será que existe um advogado específico para me proteger? Daí, para que eu possa contratar, neste caso, existe sim. Existe advogados que são justamente desse ramo do direito, que é o direito da informática. O direito é uma ordem positiva do dever ser, habitando o mundo das ideias, sendo que sua relevância objetivamente material se resume aos meios biológicos, sentimentais e sociais que valorizam como ordem da repressão legitimada. Ou seja, a gente olha para a questão de toda a tecnologia que foi criada ali, que tem um demandatário, um dono, a gente olha isso não somente como um objeto, mas a gente olha até mesmo pela questão de sentimento, tudo aquilo, o trabalho social que foi criado em cima daquilo. Quando você gera um algoritmo maior, um programa maior, você gasta ali, demanda um tempo seu, você coloca parte sua naquilo. Então é isso que o direito da informação ele trata. Portanto, certo é que o valor subjetivo garantido ao direito não permite que sobreviva no mesmo plano das coisas concretas que este regula. Neste caso, o mundo eletrônico, como falsamente pretendem as nomenclaturas atacadas, como se fosse possível um direito com uma vigência no virtual. Então, quando a gente fala algo como, eu tive roubado o meu trabalho, aí vai olhar, foi algo que é virtual. Algo como, por exemplo, você está ali com o seu servidor, um site, e aí você sofre um ataque e todos os seus arquivos são deletados, são apagados. Para alguém que não tem um conhecimento sobre o trabalho que aquilo dali rege, o trabalho que foi feito em cima daquilo, para que você pudesse montar um servidor, pudesse criar aquele site, todo esse trabalho que circundam isso, uma pessoa que não conhece isso acha que é simplesmente algo como simples formatar o Windows. Formata e reinstala de novo, está tudo perfeito. Não é bem isso. É um trabalho bem maior do que tal coisa. É um nível de quebra de segurança, quebra de sigilo. Então, tudo isso é bem maior. E aí é justamente isso que o direito da informática tenta aplicar. O direito da informática é uma parte da ciência jurídica responsável por regulamentar a informática, atuando em diversos ramos do direito, seja o material, processual civil, penal, tributário, trabalhista. Ou seja, o direito da informática ele acaba trabalhando em todos esses âmbitos. Vocês devem recordar que na aula anterior eu cheguei até a falar um pouco sobre os direitos trabalhistas de desenvolvedores de software. A gente faz parte da CLT, a gente está ali assegurado também dentro da CLT. Então, da mesma forma que qualquer pessoa é um trabalhador diário, faz todo o seu trabalho ali, nós, desenvolvedores, também temos isso. Mesmo que você esteja ali desenvolvendo, não mesmo dentro da empresa, mas na sua casa, no home office,
mas você tem toda a questão de direitos assegurados. Então a gente viu um pouco sobre isso, questão tributária, questão que pode ocorrer penalidades. A gente chegou a falar um pouco sobre isso justamente com a infração de quebra de softwares, como quebra de chaves de softwares. Processo civil e além do material, ou seja, apesar de ser algo virtual, o software, a informática pode ser vista também dentro desse âmbito. E o material, ele aflige muito mais também. Ele pode, a questão tecnológica, como em várias outras áreas. Eu estou só apontando para a área de produção de código, ou seja, desenvolvimento, mas ela é bem maior do que isso, bem mais ampla. Proteção do software, justificativa para isso. O mercado do software, com quase 3 décadas de existência, representa mais de 50 bilhões por ano no plano mundial. Ele tem em si, essa questão de lucro muito alto, o mercado é muito forte, o mercado de software, mas ele tem a sua fácil manipulação e cópia. É muito fácil uma empresa como a Microsoft lançar um produto como o pacote Office e alguém conseguir fazer a cópia daqueles dados. Não estou nem dizendo em quebrar a questão, a questão das chaves, ou seja, utilizar chaves craqueadas. Mas eu estou falando de a cópia em si. Você copiar aqueles dados é muito fácil. Bem economicamente relevante. E aí a gente entende que, se a gente for perceber, o software ele não está simplesmente, eu não estou falando simplesmente na venda de um software como um antivírus, um pacote Office, mas ele está interligado em muito mais, até a questão de sites, por exemplo. Um site é considerado um software. Alguém teve que pagar para a construção daquele software, alguém tem que pagar pela manutenção daquele software. Então, tudo isso faz parte desse mercado do software. Até mesmo quando você vai efetivar uma compra online, vai comprar algo como um guarda-roupa, uma máquina de lavar, que são bens físicos, mas quando você utiliza aquela lojinha virtual, ela está ali protegida justamente pela questão das leis de softwares. Então, tudo isso deve ser visto como uma justificativa para que exista uma maior proteção dentro do mundo do software. Não só na construção do software, mas na proteção dos direitos de uso do software. O que é um software para efeitos jurídicos? Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, o nosso algoritmo, contida em suporte físico de qualquer natureza. Ou seja, ele fala contida em suporte físico de qualquer natureza. Pode ser um pendrive, pode ser seu computador, pode ser um servidor. De emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação. Ou seja, que são utilizadas em um computador utilizando o seu processador. Então, qualquer máquina, qualquer código que seja utilizado em um processador deve ser visto como software. Dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou análoga para fazê-los funcionar de modo para fim determinado. Equipamentos periféricos, ou seja, até mesmo aquele driver construído, você vai instalar um joystick no teu computador e aí precisa baixar o software para o seu joystick funcionar. Um mouse você coloca no seu computador e ele precisa ser reconhecido, ou seja, um driver, um certo programa precisa ser instalado na sua máquina para que ele seja reconhecido, esse novo hardware. Até isso, esse pequeno software tem ali o seu direito garantido, baseado em técnica digital ou análoga, ou seja, quando a gente fala de técnica digital ou análoga, percebam que essa lei que foi criada, olha lá, em 98, gente, que já é antiga. Análoga quer dizer que não necessariamente precisa ter esse software escrito no mundo da computação. Então quer dizer que se você, aí na tua casa, começar a programar no papel, imagina no papel, você está escrevendo todo o código no seu caderninho. Você escreveu o código de um programa que você imaginou todinho no caderninho. Ou até mesmo você criou no computador, mas depois você imprimiu e destruiu todas as cópias digitais.
Você só tem aqueles papéis. Até mesmo nestes papéis, isso está protegido. Então, quer dizer que se eu lançar um livro, vamos lá, eu vou lançar um livro com exemplos de códigos criados em Java. É um livro que tem dentro dele vários algoritmos em Java. Esse algoritmo escrito em página, ele pode ser considerado um software? Sim. Ele pode ter ali em si a sua proteção? Sim, ele merece ter essa proteção, porque ele é visto pela lei, a lei do software, como um software e merece isso. Como surgiu a lei de software? Primeiro, é interessante entender qual foi a legislação que originou essa norma. O Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, o TRIPS, que foi justamente nenhuma convenção, num tratado internacional que deu início a isso. Esse tratado internacional, assinado ali em 1994, que criou a Organização Mundial do Comércio e tratou de outras questões como a proteção à propriedade intelectual. Ou seja, houve esse convento, esse evento internacional ali em 1994, que foi justamente ali uma discussão de como todo esse comércio virtual, esse comércio digital deveria ser tratado. Se vocês lembrarem um pouco, historicamente aqui, do que a gente já falou no nosso curso, em 1994, o que tínhamos dando seu início, aquela grande início realmente, mostrando-se ao mundo, era a internet. A internet começou ali mais ou menos em 1990, com o seu grande boom. A gente sabe que ela foi criada necessariamente ali na década de 70, mas transformada do jeito que temos hoje em dia, difundida no modo como temos hoje em dia, somente, nesse caso aqui, somente agora, somente a partir da década de 90 que isso começou. Então houve essa grande discussão, e nessa grande discussão foi assinado esse tratado aí que deu origem, o nosso TRIPS, que deu origem às leis em cada país. A partir daí que o Brasil começou a verificar como seriam as leis internas aqui dentro do nosso país para a proteção de softwares. Para se adequar ao acordo, o Brasil legislou sobre o tema por meio da Lei da Propriedade Intelectual. Gente, já existe uma lei ali Lei de 96, mas ela já vinha baseada em várias outras leis, que era de proteção industrial, que vem justamente da proteção intelectual, o direito intelectual de criação. E a propriedade industrial é a que rege também a lei de patentes. Vocês lembram na aula passada que eu falei sobre a lei de patentes? Na lei de patentes, ela acabou dando origem a algumas outras, que foi a da propriedade industrial, a lei 9.279. Também temos a lei dos direitos autorais, que ali está interligada justamente à nossa lei de patentes, e que gerou, por fim, a lei de software. Esta última foi criada para obedecer à diretriz do TRIPS, que é aquele nosso evento ali que eu falei agora há pouco, que afirma os programas de computador, ou seja, o código fonte ou objeto, devem ser protegidos, assim como obras literárias. Então é o que eu já falei até em aulas anteriores, ou seja, qualquer software, ele deve ser visto como uma obra de arte. Uma obra literária é uma obra de arte. Então ele deve ser visto desse modo. Apesar de utilizarmos uma certa linguagem para produzir aquele efeito, aquela codificação, mas o modo como ele deve ser visto, que tal linguagem seria algo como, por exemplo, um pintor, antes dele criar um quadro, uma obra de arte, um quadro, ele utiliza-se a tela, os pincéis, a tinta. Então, a tela, os pincéis e as tintas são, para nós, desenvolvedores, como as linguagens de programação. Não é porque existe uma linguagem de programação, vou falar uma qualquer aqui. A linguagem Java não quer dizer que porque existe a linguagem Java no mundo, que necessariamente qualquer pessoa vai conseguir construir programas com a linguagem Java. Não, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que entender aquilo dali e tem que partir de ter boas ideias. Mesmo você aí
sabendo programar, eu já aprendi essa linguagem bem aí, você sabendo programar, não necessariamente isso vai fazer com que você crie, você tenha as ideias maravilhosas, você crie novos programas, tenha essas inovações e faça sucesso. Não necessariamente você sabe chegar àquele resultado, mas a grande ideia, ou seja, o seu intelectual que foi ali criando essa nova ideia, que gerou esse novo software, é isso que é o valor real de um software, é isso que o transforma em uma obra. Expressão, percebam só o que é o nosso software para efeito jurídico. Expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada. Equipara-se à obra literária. Sujeita-se à tutela pelo direito autoral. Então, se eu disse por lei, está na lei, Constituição, que um software ele é comparado a uma obra literária, e como obra literária terá direito autoral, então eu posso, no caso, se alguém utilizar da minha obra literária, publicá-la, utilizá-la sem o meu consentimento, eu, por ser detentor desse direito, eu sou o dono desse produto, do software, então eu poderei processar essa pessoa, poderei processar quem utilizar da minha obra de alguma forma. A principal característica de um software é originalidade. É original todo programa de computador cuja forma traduz a marca de personalidade de seu autor. Aí você diz assim, peraí, original quer dizer então, se eu for pensar em algo como, vamos pensar num antivírus. Já existem diversos antivírus no mundo. Tem ali o Avast, AVG, Kaspersky, o Panda, tem vários. Então, se eu agora me juntar a vocês e vamos criar um novo antivírus, a gente criar esse antivírus, eu poderia dizer que esse nosso antivírus, ele é original, ele tem ali originalidade. Posso dizer que ele é único? Não, ele não é único, Hildo, ele tem um monte de antivírus já no mundo aí. Mas o nosso antivírus, por mais que ele persiga até mesmo vírus que outros antivírus fazem a mesma coisa, mas no nosso caso tem a questão sobre a interface, tem a questão do modo de uso, tem o modo até de como o algoritmo de busca por códigos maliciosos, como ele funcionaria, as nossas estratégias, as nossas ideias. Ele não é uma cópia de outros, mas ele é uma ideia que seguiu rumo a outros. Então, da mesma forma que eu não posso dizer que, vamos pensar num algo que está longe do software. Um carro, existem diversos modelos, diversos tipos de carros. Então, se alguém agora criar um novo carro, uma nova marca de carro, ele vai estar imitando os outros? Ele deixou de ser original? Não, ele é original. Mas ele utiliza a mesma regra dos outros. Tem roda, tem bancos, tem volante. Ele segue essas mesmas regras, mas ele é único. Por isso temos vários tipos de carros. E aí aqui no nosso mundo digital, nos softwares, é a mesma coisa, gente. Quando estamos seguindo um rumo, como vamos criar um jogo, vamos criar um software de proteção, a gente está seguindo um ramo, estamos seguindo um caminho junto a todos os outros. Mas o nosso produto vai ser original, nosso produto vai ser único. Então, por este motivo, é um dos pontos, uma das características de software junto à questão jurídica, ao direito sobre a informática. Sujeita-se à tutela do direito autoral, ou seja, o que pode fazer parte, está ali visto como parte desse direito autoral, que é meu, foi de autoria meu ou da minha equipe. O código-fonte, vocês estão programando aí na linguagem C, eu sei disso. Então, vocês já conhecem aí, o código-fonte é o algoritmo, é aquela escrita. Na linguagem C, vocês sabem que é o algoritmo que vocês criam até durante as nossas aulas aqui. E esse código objeto? Vocês já viram que quando vocês
criam algo lá na linguagem C, ele cria mais 2 arquivos, um executável e um .o, que é o objeto. Então é justamente isso, até aquele código objeto, até aquele arquivo, ele tem direito autoral. Ah, Hildo, então quer dizer que se eu na aula da professora Amanda, ela diz, crie agora uma calculadora. E você vai lá, cria uma calculadora, coloca as cores que você quiser, tal, modifica ela do jeito que você quer. E a sua calculadora ficou diferente da de todos os outros da turma. Eu posso dizer que ali é um produto autoral? Com certeza. Porque eu não encontrei nenhum outro que seja daquele mesmo jeito. Até quando se olha a fundo, lá no código-fonte, por mais que todos da sua sala fizeram, e todos eles fizeram calculadoras, mas o seu, lá no código-fonte, acaba sendo diferente dos outros. E aí o código-objeto também está ali sob a tutela dos direitos autorais. Materiais preparatórios. Lembra dos fluxogramas? No comecinho das aulas de lógica, a professora deve ter mostrado para vocês os fluxogramas. E aqueles fluxogramas, eles fazem parte de tudo aquilo que incrementa a documentação da produção de seu software. Diagramas, desenhos, imagens. Então, quando eu vejo essa questão aqui do material preparatório, vamos pensar em um programa bem maior do que essa simples calculadora que vocês estão fazendo em C. Vamos pensar em algo como um jogo. Você está criando ali um joguinho. Você quer que esse jogo seja para PC, seja para o console, não importa, mas você está criando um jogo. E um jogo, ele não é somente código, ele não é somente o algoritmo escrito, não é somente aquela lógica. Ele tem que ter ali dentro de tudo isso a questão sobre imagens, sons, para ter movimentos. Então tem regras próprias e tudo isso tem os chamados materiais preparatórios. Então quer dizer que todo desenho, vamos pensar que vocês criaram esse joguinho e ele tem o desenho. Você fez um joguinho simples, vamos pensar num joguinho de corrida. Você teve que criar os tipos de carrinho, não foi? Você teve que contratar um artista, ou você mesmo tem esse talento, e desenhou os carrinhos. Você teve que criar, ou até mesmo buscar, alguém que criasse a sonoridade dos carros, o motor, o ronco dos carros, um carro derrapando. Tudo isso você saiu pegando som a som para incluir no teu joguinho. E aí cada pedacinho desse, cada imagenzinha desse, cada som desse, ele tem em si o direito autoral ali protegido. Então, Rido, eu não posso pegar, é tanto que eu não posso fazer o seguinte, vamos criar um joguinho de corrida? Vamos. E aí a gente faz o nosso próprio desenho dos carros, eu faço o desenho das pistas completo, eu faço toda a questão do som, da sonoridade ali, carro derrapando, motor, e aí precisamos de música, né? Aí eu vou lá e pego uma música de um cantor famoso e taco dentro do meu jogo. Posso fazer isso? Não pode, você está infringindo os direitos autorais, Rio. Se você for utilizar uma música de um cantor, você tem que pagar uma parte para ele, não é isso? Ah, então se é desse modo aí, da mesma forma, se eu criar uma musiquinha autoral, ninguém mais vai poder utilizar. Vai fazer parte também dos meus materiais. Estrutura interna, o arranjo, disposições dos módulos e rotinas. Vocês já devem ter começado a criar, dentro da linguagem C, a questão sobre módulos. Vocês já devem estar entendendo um pouco sobre função. Eu imagino que vocês já devem ter passado um pouco sobre função, vetores, matriz. E as funções a gente sabe que é justamente o primeiro passo que eu tenho dentro de um software para poder dividi-lo em módulos. Vai ter um módulo que vai ser só o módulo de controle, o módulo de segurança. Eu saio dividindo o meu programa como um todo em vários módulos ou pastas. E esta estrutura interna, até o modo como eu arranjo essa minha estrutura interna, o modo que ela vai atender essa estrutura interna, também é protegida pela lei. E o ambiente visual, telas, os ícones. Se eu criei um ícone diferente, se eu criei um nome do meu joguinho, eu colori, eu fiz uma animação, os ícones de entrada do meu menu também é diferente de tudo. Então ele é próprio meu e ninguém vai poder utilizar, a não ser que me peça permissão ou pague os direitos para utilizar tais itens. Espectro normativo.
A Lei 9.609, que é a lei justamente do software, ela que rege isso, ela que rege a proteção sobre o software, ela dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no país e da outras providências. Para aí, olha só o que ela colocou bem aqui, comercialização no país, ou seja, a lei do software, ela rege interesse aqui interno. E se eu quiser vender esse mesmo software, eu criei esse joguinho aqui dentro do Brasil, esse joguinho de corrida imaginária aqui que a gente está falando. E esse joguinho bem aí, eu comecei a vender aqui dentro do nosso país, através de alguma loja, como a Steam, a Play Store. Eu começo a vender esse meu joguinho aqui. As leis que regem meu joguinho, o tipo de jogo, como a codificação vai ser distribuída, o modo, a licença, tudo isso, vão estar regidos dentro da Lei 9.609, a lei de software, e dentro do nosso país, porque essa lei ela é aqui interna. Mas vocês lembram ali que no comecinho eu disse que essa lei ela partiu de uma convenção internacional, e essa convenção internacional é através dela que gerou as diversas leis em cada país para a produção, para a proteção de software dentro daquele país. Então, no Brasil, nós tivemos dentre elas, a 9.609. Em outros países, cada um gerou a sua própria regra, baseada nessa inicial, a TRIP inicial, mas todas elas têm uma certa fluência, têm um certo caminho inicial. Mas alguns podem estar um pouco mais enraizados, um pouco mais a questão jurídica poderá ser até algo mais amplo, e outros não, como por exemplo, Estados Unidos. A questão da produção de software aqui, antes de adentrar em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, eles têm que passar por diversas instituições para aprovar tal jogo, tal software. Você não pode simplesmente ir lá, coloquei na Play Store, coloquei na Steam, e a Steam daquele país vai estar liberando. Não, tem que passar por várias regras, tem que ganhar certificados sobre aquele software. Então, cada um tem a sua regra. E nos Estados Unidos isso é muito forte. Até a questão do uso de criptografia para proteção do teu software, lá dentro dos Estados Unidos, isso é muito maior do que em outros países como aqui. Vamos imaginar o seguinte, o Brasil ele tem... A gente reclama muito da questão da liberdade de expressão, mas o Brasil, a liberdade de expressão aqui é bem forte. É tanto que você pode criar um jogo, se você procurar, tem várias pessoas que já fizeram isso. Cria um jogo, e nesse jogo eu faço algo como pegando alguns personagens, tirando sátira de pessoas famosas, tirou a graça ali de políticos famosos, no meu joguinho, fazendo um meme, uma coisa e outra. E isso passa e é lançado tranquilo. Depois, se eu sofrer algum processo de alguma dessas pessoas por ter utilizado a imagem devida e tudo mais, aí é outra coisa, mas normalmente é lançado. Nos Estados Unidos, tem que passar antes por essas instituições para ser aprovado. Então, para a gente não aumentar muito, a gente não discutir muito sobre isso em outros países, vamos verificar que a nossa regra aqui, vamos primeiro olhar aqui dentro do nosso país. A 9.609, ela rege aqui o que está dentro do nosso país. Temos também a 9.610, ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, ou seja, a 9.609, lei do software, a 9.610, ela que fala principalmente sobre a questão dos direitos autorais. Ela é uma atualização da primeira lei, a 9.609, a lei do software, na questão de direitos autorais, principalmente patentes. Quando se fala de patentes, vocês devem recordar que na aula anterior eu falei até do Instituto de Patentes, o INPE. O INPE é um instituto de patentes. Se você cria alguma coisa nova, não só o software, qualquer coisa, você deve ir ali e colocar através do INPE. Na aula anterior, eu até cheguei a falar um pouco que um software, você não precisa ir lá e gerar a patente dele, ele já está protegido. Por quê? Porque ele está regido pela proteção da 9.609. Mas se você quer consolidar essa sua proteção no teu produto, você deve fazer o uso da 9.610, a de patentes.
E aí isso é feito através da criação de uma patente lá no Instituto de Patentes. A 9.609 elimina restrições relativas à distribuição e comercialização de software no país. Abole o exame de similaridade e o cadastramento obrigatório no Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é muito legal, gente. Por quê? O que é o exame de similaridade? O exame de similaridade era algo que antes dessa lei, antes da criação dessa lei, poderia te exigir, eles não exigiam realmente, mas poderia te exigir, como é feito em outros países, como o próprio Estados Unidos faz isso, que é comparar o teu código. Você é obrigado, e num instituto desse como o INPE, com o seu código aberto, mas o meu programa é proprietário, Hildo. Eu não quero que as pessoas vejam o meu código. Não, mas lá no Instituto de Patentes, você levaria ele totalmente aberto. E lá no Instituto, tem outros programas da mesma categoria que também, quando foram patenteados, estavam todos abertos. Então, existe um exame de similaridade para ver se você não copiou o código de outro. Então, quando você, no caso aqui, se a lei não protegesse isso, você era obrigado a levar o teu programa todo aberto lá. Ah, mas é uma instituição de respeito, tal, mas mesmo assim, você ficaria tranquilo, você conseguiria dormir tranquilamente, pensando assim, gastei tempo, dinheiro muito dinheiro para produzir esse software, levei ele com tudo aberto, codificação tudo aberta, as chaves tudo aberto lá no INPE para poder passar por esse exame aí. Passei, mas eu sei que meu código está lá dentro do INPE, está todo aberto lá. Se alguém invadir, se alguém conseguir chegar a isso e entrar dentro lá do INPE, ele consegue pegar todo o meu código. Ah, mas ele é bem protegido. Será? E é por esse motivo que essa lei, a Lei 9.609, aboliu esse exame. Além de, é claro, o cadastramento obrigatório do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, você não precisa mais cadastrar, você não precisa abrir uma patente de um software. No momento que você cria um software e cria toda a documentação, ele já é seu e pronto. Ah, e como é que eu protejo que ninguém vai roubar a minha ideia? Se você perceber que alguém roubou sua ideia, você tem que processar ele e acabou. Demonstrando que seu produto já estava construído em tal data, que você tem toda a documentação para provar isso, mas você não precisa necessariamente criar a patente. Então, ela aboliu isso. O direito autoral sobre um programa de computador perdura por 50 anos, contados do ano seguinte à sua criação ou publicação. Ele garante ao autor proteção moral e patrimonial. Sobre o uso de software, entenda a diferença agora, vou falar um pouco sobre o tipo moral e o direito moral, né? A proteção do direito do autor moral e patrimonial. Mas antes, percebam que é 50 anos. Então, se você criar agora, cria um joguinho, cria um programa, seja o que for, uma codificação, ele é seu durante 50 anos. Não importa se daqui 50 anos você já não esteja aqui, quem construiu ele, quem produziu, não esteja mais aqui. Mas aí perde-se o direito, ele acaba sendo de nível aberto. O tipo moral é o vínculo pessoal do criador com o programa. Ele tem direito de ter sua autoria reconhecida e o nome mencionado no software, além de impedir sua modificação, por exemplo. Então, no caso, seu direito moral sobre software é, se você faz parte, algo como você está num projeto, na construção de um software, você é um dos desenvolvedores desse projeto. E aí, o seu projeto, o seu produto, ele sai no mercado. Você tem direito moral de que seu nome esteja ali. Está lá na documentação mostrando que um dos desenvolvedores está lá o seu nomezinho. Ah, mas aí eu saí do projeto, estou participando de outras coisas. Eles podem excluir meu nome lá daquele projeto? Não podem. Seu nome vai continuar ali como um dos desenvolvedores iniciais. Patrimonial consiste na exploração comercial do software, permitindo que ele defina quais empresas podem vendê-lo. E aí, como é um direito patrimonial, é algo bem próximo, por isso que o patrimônio, um bem seu. Então, se você tem um carro, você decide como esse carro vai ser utilizado, se você vai deixar uma outra pessoa utilizá-lo,
se você quer vendê-lo. E é a mesma coisa aqui, exploração comercial do tal software. Você que define quem vai vender esse software. Você perceba o seguinte, certos softwares, como antivírus, você não encontra ele em qualquer loja, em qualquer lugar. Tem certas lojas que aquele tal daquele produto vai estar. Por quê? Porque isso foi definido pela empresa, a fabricante. Ela decide quem pode vender aquele produto. Algo bem rígido nesse caso aí, vocês devem ter visto na empresa Dell, a empresa que faz produtos de tecnologia, notebooks, tal, computadores em geral. A Dell, até uns 5 anos atrás, você só conseguia comprar os produtos da Dell diretamente do fabricante, diretamente da loja da Dell. Você não conseguia encontrar ele em outros âmbitos, em outras lojas. Com o tempo, ela mudou o estilo de venda dela e aí abriu isso para outros mercados, mas no início era só fechado desse modo. Da mesmo modo, foi a IBM também que mudou essa prática. Há 5 anos atrás, a IBM também você só conseguia comprar diretamente lá da loja da IBM. Hoje em dia, ele abriu isso e você consegue encontrar os computadores dele em diversas outras lojas. Mas, mesmo assim, os produtos Dell e da IBM, aqueles que eles dizem que é exclusivos, estes você só consegue encontrar na loja deles. Então, eles têm as linhas que eles abrem para todas as outras lojas e alguns produtos que são específicos eles deixam somente na loja deles. Como, por exemplo, se você quiser comprar um notebook da Dell com um processador i9, um Intel i9, você não vai conseguir encontrar ele em lojas por aí. Você vai ter que procurar isso diretamente com o fabricante da Dell. Eles têm a linha do i9 já, mas você só consegue comprar da loja diretamente deles. Por quê? Porque isso aí foi uma regra que eles utilizaram em cima do direito patrimonial. É um direito deles de decidir onde e como será vendido o tal produto. Como a lei de software ajuda na proteção contra a pirataria? Basicamente, a lei confere direitos aos desenvolvedores de programas e impõe penalidades para indivíduos que utilizarem o software sem devida permissão de seu proprietário. Por exemplo, caso alguém esteja vendendo seu software sem a devida autorização, você poderá acionar seu advogado para impedir a continuidade do ato, bem como tomar as medidas para que as sanções legais sejam impostas. Vamos de novo naquele nosso exemplo do joguinho do carrinho. Você foi lá, junto com alguns amigos, desenhou, produziu a música, produziu efeitos, conseguiu construir todo o código dividido em módulos, juntou isso, conseguiu colocar dentro de uma loja, como a Steam, seja lá qual for, conseguiu fazer isso e foi lançado. E aí, finalmente, você está começando a ganhar um dinheirinho com aquilo. Você gastou muito do seu tempo, gastou dinheiro seu e de outras pessoas para produzir isso. E aí, finalmente, chegou no mercado o seu joguinho de corrida. Não passa uma semana, o seu joguinho de corrida já foi pirateado, levado isso para um site qualquer, um site de torrent e tal, e tá lá a versão craqueada do teu joguinho para que alguém possa usar. E o seu joguinho que você levou tanto tempo, que você está vendendo baratinho lá, mesmo assim tá lá para ser pirateado. Porque é um direito seu. Você pode ali entrar com um advogado, uma ação contra aquele site, contra aquela pessoa, para que aquele site, aquela pessoa tenha derrubado o site, retirado o teu produto daquele site, além de que a pessoa pague com as sanções, ou seja, pagarão a quantia, justamente pelo que você acha que merece, o seu advogado acha que você merece, justamente como punição, além de, é claro, possíveis sanções, como podendo levar essa pessoa até mesmo à cadeia. O autor pode vender, alugar ou doar um software de sua autoria? Os direitos patrimoniais do autor são normalmente transferidos por meio de licença ou cessão. A licença, ela deixa com que você faça uso. A cessão é justamente a questão da fruição e disposição. Qual é a diferença dos dois aí? Vamos de novo para o nosso exemplo do joguinho? Joguinho. Você criou o joguinho.
Aí eu olhei, vi a propaganda desse joguinho de corrida lá da sua empresa, achei isso muito legal e eu quero ele. Entrei lá na loja, na Steam, vi qual era o preço dele, fui lá, paguei por esse valor, digamos que seja R$ 30, paguei, baixei isso, instalei no meu computador e eu posso brincar com ele. Posso jogar o seu joguinho. Quando você vendeu para mim, você vendeu a licença. Quando você vendeu a licença, é licença de uso. Então eu posso jogar, zerar, posso brincar quantas vezes eu quiser ali com ele. Mas eu posso vender para outra pessoa. Chega para um coleguinha meu, e tem esse jogo aqui, ele é massa, ó. Pega aí para você, eu gravei aqui num pendrive aqui. Leva lá para instalar para você. Não pode fazer isso. Isso aí, você já está infringindo a questão do uso. Você só pode uso próprio. Isso vai a nível de filme também. Vamos pensar que no tempo da locadora, você alugava um DVD. Aluguei um DVD, você está ali com uma licença de uso, você pode assistir. Pode. Mas eu posso colocar um telão na frente da minha casa e colocar para toda a vizinhança assistir o filme? Não pode. É só você que pode. Eu posso assistir por streaming, em um stream desse Netflix, tal, uns filmes? Pode. Mas eu posso compartilhar a minha senha com várias pessoas? Não pode. A não ser, é claro, que isso esteja no contrato, um nível de compartilhamento. Mas, normalmente, não pode. Porque você está com o direito de licença, só você pode utilizar. Já a cessão e fruição é você passando os direitos de uso para outra pessoa. Essa pessoa poderá revender. Ele se torna um revendedor. Exemplo, eu crio para uma empresa, uma pizzaria, um software. Criei o software, pronto. Software de atendimento, gerência dessa pizzaria. Mas eu vendi os direitos de cessão, está lá no contrato. E é isso que a gente tem que entender na criação de contratos. A gente vai entender isso nessas aulas nossas. Como é que faz isso? E aí, no meu contrato, eu não coloco que a licença é de uso. Eu coloco como licença de cessão. Se fosse de uso, eu criei o software, instalei lá na pizzaria do rapaz, ele pode utilizar quantas vezes quiser, mas e no momento que ele quiser pegar esse mesmo software e instalar em uma outra filial dessa pizzaria? Pode? Não pode. Por quê? Você não deu para ele o direito de cessão. Ele vai necessitar pagar uma nova licença para você fazer a instalação lá nessa nova pizzaria. Se ele quiser passar para um outro amigo dele que tem pizzaria em outra cidade, pode? Não pode. É só direito de uso, é licença. Mas, se quando eu criei esse software, eu vendi o software para ele com o direito de cessão, eu passei para ele os direitos, resultado é dele. E o que ele pode fazer? Ele pode instalar em quantos computadores quiser, pode entregar para a galera, pode colocar até lá na internet lá. Ó. Tá aí, gente, ó. Tem o direito de cessão. Quem quiser pode pegar. É praticamente livre. Eu não vou considerar livre, não vou considerar nível livre, porque você não construiu e colocou ele com a licença da GNU, livre. Mas você criou isso para uma pessoa. Então, normalmente, esse é o tipo de software que a gente é contratado para a construção de um software para uma empresa, para uma pessoa. E aí é o nível de cessão. Os direitos morais são inalienáveis, ou seja, não muda isso. Então quer dizer que os direitos morais, que faz parte no caso, espera aí, Hildo, você construiu aquele software da pizzaria e disse que ele tem cessão, não é licença. E aí esse rapaz aí da pizzaria, ele está passando para todo mundo, passando para outras pizzarias, e ele tirou o seu nome. Pode tirar o nome? Não, não pode. Tem que continuar lá. O desenvolvedor foi o Hildo. Qualquer pessoa pode utilizar, porque o Hildo diz que é um direito de cessão, mas é somente o nome do Hildo tem que estar lá como desenvolvedor. Presume-se onerosa a transferência de qualquer direito patrimonial. Qualquer cessão de direito a título gratuito deve ser formalmente expressa. E aí que está. Qualquer cessão tem que estar expresso. Ou seja, no contrato tem que estar escrito isso. Então faz parte das regras de quando você está vendendo, está construindo um projeto de um software, criando a documentação, criando o contrato de venda, você tem que colocar lá qual é o tipo da licença. É uma licença uso ou uma licença do tipo cessão? Se você não colocou lá
que era do tipo sessão, é porque não é aberto para todos. E esse cara não pode vender para outros. E se eu não coloquei nem que é licença de uso, não coloquei que é de uso e nem de sessão, automaticamente ela é somente de uso. Mas se eu quiser que seja aberta para todos, eu coloco lá de forma expressa, aberto para todos. E é por isso que um software livre, ele tem que estar ali escrito, não somente o código aberto, nada disso. Ele tem que estar ali descrito. Esse é um software livre, ele é aberto para uso, para quem quiser. A resposta, então, é sim. No caso, se ele pode alugar, doar, a resposta é sim, mas devemos incluir o produto dentro de uma categoria de licenciamento, ou seja, você tem que definir ali se é de licença, se ela é de cessão. Para isso, devemos ver o tipo de software, qual o objetivo de sua criação, assim como ele será entre o usuário final. Então, eu tenho que primeiro definir, o meu software ele é o quê? Um antivírus, ele é um jogo, e ao visualizar isso, o tipo desse meu software, é que eu vou incluir ali a licença para ele. Vamos imaginar o seguinte, para uma pizzaria, é justamente nessa tal dessa pizzaria, eu criei esse software, e esse meu comprador, esse rapaz que comprou esse meu software, ele quer justamente fazer instalação nas várias pizzarias dele. Vamos pensar, não numa pizzaria, vamos pensar no supermercado, você fez para uma rede de supermercado. Uma rede de supermercado te contratou para você fazer um software para gerenciar essa rede de supermercado. Você não está construindo um software que vai funcionar só um supermercado, é na rede todas. Então, neste caso aí, você tem que colocar que a licença, tem que expedir lá, dizendo que a licença vai funcionar somente para tal uso. Ah, não, eu quero para nível de sessão, ou seja, e aí, quando você coloca nível de sessão, você está abrindo para todo mundo. Por isso que, normalmente, licença de nível de sessão, você tem que definir isso, e normalmente isso é feito somente para softwares que estão utilizando tecnologias livres, código aberto, aberto a todos. Turminha, chegou a hora do nosso intervalo e a gente retorna em 20 minutinhos.